O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos meditar brevemente essas duas passagens da Escritura que enriquecem muitíssimo a nossa vida espiritual. Todos davam testemunho, admirados. Há quem discuta essa palavra admirados, ficavam admirados das palavras, porque a palavra poderia ser uma admiração negativa, ficavam espantados, ou ficavam maravilhados. Pelo jeito, aqui, pelo contexto, né? Porque não é este o filho de José, ficavam espantados porque Jesus se aplicou a profeta Isaías, essa palavra, essa profecia que o Messias virá e vai ungir o seu Messias, que significa consagrar com a unção, o óleo, o Espírito Santo para uma missão. Nós todos somos ungidos no batismo, somos confirmados nessa unção na crisma para uma missão. E então ele foi ungido, consagrado para levar uma boa notícia aos pobres. Claro que os mais pobres ali são os pagãos, que são até odiados pelos judeus, ao menos pelas autoridades religiosas, que nós vimos também ontem na missa como eles atacam Jesus, porque não seguem tradições, né? E Jesus vai logo ao encontro dos
Pagãos porque não tem nada de impuro nesse mundo, né? Então ficavam admirados. Né? Então faze aqui algum milagre, como ouvimos dizer que tu fizeste lá em Cafarnaum, etc. Né? E Jesus então dá dois exemplos que são terríveis para eles, né? Porque vai lá para o tempo do Antigo Testamento, vai recordar aquele profeta, no tempo do profeta Elias, quando houve aquela seca, e que Elias não foi mandado para nenhuma viúva, havia muitas viúvas, diz aqui, né? Havia muitas viúvas em Israel com aquela seca, havia muitas viúvas, no entanto, ele foi mandado para uma pagã, a uma viúva de Sarepta, na Sidônia, que é o itinerário que Jesus vai fazer agora. Se a gente vai acompanhar o evangelho do domingo, ele está ali nessa região, depois vai para Tiro, depois vai para Sidônia, e seguindo esse itinerário dos pagãos, nada é impuro. E também essa palavra do profeta Eliseu, né, que do tempo de Eliseu, o profeta seguinte, estamos nas raízes do judaísmo, os dois grandes profetas, e disse, não havia muitos leprosos em Israel, numa ocasião, Jesus chegou a curar 10, numa só tacada, podemos dizer. Havia muitos, e no entanto, o profeta, né, ele foi curado, se não Naamã, pelo profeta Eliseu, Naamã, o sírio, outro pagão. Então é claro que aqui eles ficaram furiosos. Então é bem interessante essa imagem que coloquei ontem para o Evangelho, né? Olha ali, ó, os saduceus, quer dizer, os escribas e fariseus lavam as mãos por preceitos religiosos, mas sai fumaça, fúria no coração ou na mente. Sai nos dois lugares, que é a mesma coisa, coração e mente é a mesma coisa, biblicamente falando, né? É o lugar desses furiosos ficaram com ele. Né? Mas o que Jesus está apresentando aqui é o início do seu ministério. A gente poderia ouvir do Marcelo Barros comentando, poderíamos dizer que esta celebração na sinagoga em Nazaré, e Jesus vai, recebe o livro, procura o profeta Isaías e lê isso, porque qualquer judeu, depois dos 13 anos, depois da celebração do Bar Mishpat, que significa filho do mandamento, Mishpat, mandamento, bar, filho do mandamento, ele, na língua aramaica, bar Mishpat, filho do mandamento, ele, qualquer adulto, a partir dos 13 anos, que tinha feito o bar Mishpat, pode proclamar a palavra de Deus e comentar a palavra de Deus na sinagoga. E Jesus foi, deu, e quando ele disse, atribuiu-se, hoje se cumpriu esta palavra que acabas de ouvir, então ficaram espantados. Né? E ficavam admirados, espantados, ou maravilhados, provavelmente espantados, como se seria filho de José vem dizer essa coisa. Né? Equivale isso para nós hoje como se fossem entre os monges, entre os religiosos, quando fazem os votos, início da missão. É o programa da missão. Também nós, padres, quando somos ordenados, escolhemos um versículo bíblico, um lema, para o início e o fim, é que vai orientar a nossa vida. É o programa da missão que Jesus está apresentando aqui, belíssimo. Né? E já abrindo as portas para toda a humanidade, porque imagina a compreensão de Deus. Se Deus é amor, misericórdia, como é que ele vai poder rejeitar um povo? O outro povo vai escolher um e rejeitar o outro? Seria como se lá em casa um pai tem 2 filhos, ele odeia um e quer matar um e quer salvar o outro. Não tem cabimento.
Ou 10 filhos, escolhe um e os outros quer destruir. Não tem, cara. Deus é amor. Por isso não existe nação exclusiva, exclusividade. E poderíamos dizer que nem preferência. Jesus está mostrando aqui, né, com dureza. E essa palavra da carta aos Tessalonicenses, temos que ter presente, usa uma linguagem apocalíptica, que é essa linguagem de depois da morte, nuvens, o anjo, trombeta, a vida depois. É uma linguagem apocalíptica isso, né? O juízo final. Então nós temos um contexto aqui que Paulo está tentando exortar, porque havia uma dúvida entre esses tessalonicenses. Estamos no primeiro escrito do Novo Testamento, ter presente que os evangelhos escritos não existiam, existiam oralmente, sendo transmitidos, aquilo que Paulo também recebeu, e que agora ele, o primeiro escrito está aqui, ó, carta aos Tessalonicenses, e Paulo, ele imaginava que por causa da palavra que Jesus tinha dito, que não passaria a geração, que eles veriam a volta do Filho do Homem nas nuvens com poder, com glória, a parousia, o juízo final, viria logo com Jesus na glória, não mais na carne humana para ser espizinhado, cuspido, massacrado, caluniado, julgado falsamente, autoridades que destroçam o justo e o penduram numa cruz. Não, vai vir na glória. Mas a preocupação agora é que já, quando Paulo escreve essa carta, estamos há 20 e mais anos, 20 e poucos anos, pelo menos 20 anos, ou quase 20 anos, 30, quase 20 anos, da morte de Jesus. E muitos cristãos, muitos que aderiram ao Evangelho, já morreram. Então, esses que morreram, eles vão ficar fora da parousia, da ressurreição, do prêmio que Jesus prometeu, do reino de Deus. E por isso que ele escreve, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Por exemplo, os saduceus não creem em nada e vivem na tristeza. Mas os cristãos que acreditam na vida eterna, na ressurreição, não fiqueis tristes. Porque se Jesus ressuscitou, né, e essa é a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará a vida em Jesus àqueles que acreditaram em Jesus. Mesmo diz, os que, né, trará de volta com Cristo os que através dele, através de Cristo, por meio de Cristo, entraram no sono da morte. Veja que termo bonito, no sono da morte. Aquilo que eu já comentei no passado ali, a Assunção de Nossa Senhora, a famosa koimesis, né? É a dormição, palavra grega, koimesis, dormição. E aqui os que dormiram, tiveram o sono da morte, porque a morte não é o fim, é um espaço que tem entre um antes e um depois. A gente está dormindo, vai acordar. Por isso, a dormição, koimesis, aí vem, já disse isso, koimiterion, que dá origem para a nossa palavra, onde depositamos os corpos dos nossos irmãos. Cemitério é o mesmo que nós dizemos dormitório, poderíamos chamar dormitório, é a palavra grega para isso. Então, por isso, Paulo vai exortá-los ali, né? Então, nós que formos deixados em vida para a vida, e Paulo pensava que ele estaria entre aqueles que estariam ainda vivos no juízo final. E por isso, né, ele fala, nós que formos deixados, mas nós também abrange as gerações posteriores, nós fomos deixados vivos, né? Não teremos nenhuma vantagem. Quer dizer, os que morreram não tem nenhum prejuízo em relação a isso.
E quem estiver vivo no dia do juízo final, se o juízo final fosse hoje, para fazer o julgamento diante de Deus, quem está vivo não tem nenhuma vantagem em relação a quem já morreu. E então eles primeiro vão ter os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, e depois nós que formos deixados com vida seremos arrebatados para as uma linguagem apocalíptica para dizer que nós todos. E aqui tem a frase, frase importantíssima teologicamente, para guardar onde está o céu e a terra, não é lugar físico, espacial, é em Deus, é um lugar espiritual. Deus é espírito, não ocupa espaço, não ocupa lugar. E Deus é eterno, não gasta o tempo. E ele diz, assim estaremos sempre no Senhor. Estar em Deus. Onde estão nossos irmãos? Em Deus, é o céu, em Deus. Que bonito, né? Vamos fazer o nosso ofertório, nos alimentando com essa palavra, com esses votos, com essa ordenação. Jesus leu essa palavra, hoje ela se cumpriu, hoje se cumpre essa palavra. Interessante isso aqui, eu vi um comentário bem bonito, né? Se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Literalmente seria esta passagem que os vossos ouvidos ouviram. Os vossos ouvidos. Ela se cumpre no ouvido que ouviu, não nos outros, que nunca têm tempo, que estão perdidos só nas coisas materiais. Esses não ouviram. A palavra se cumpre nos ouvidos que ouviram, se cumpre para vós que ouvistes, não para quem não ouve nunca, para quem ouve, quem participa, quem está na missa. Atenção, catequistas. A misericórdia, a bondade de Deus se realiza para quem ouve, não para quem não ouve. Para quem nunca participa, a missa não existe. E são capazes de passar um ano sem uma santa missa, pais e mães, etc. Para vós, para o que ouvi, se cumpriu essas palavras que ouvistes, para vós que ouvistes. Essa palavra, belíssima para todos nós. Vamos fazer o nosso ofertório.